Fala, adolescente da Igreja Batista de Acaria. Eu sou Maurício, sou professor de adolescente, estou também como líder de adolescente. E hoje eu estou aqui para a gente continuar o nosso papo sobre mordomia. Dessa vez a gente está lá na lição 3 da unidade 5, mordomia e igreja. A lição mordomia dos talentos, então a gente vai conversar um pouco sobre talentos, o que é talento, falar um pouco da parábola que está lá em Mateus 25, de 14 até 29. Vamos ler o textual, é Mateus 25, 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muitos colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A gente vai estar falando sobre essa parábola, entendendo um pouco mais e como que a gente pode administrar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Verdade prática, todo crente tem recebido talentos do Senhor para empregá-los com dedicação na sua causa. Mateus 25, 14 a 29. Vamos ler lá? Então, Mateus 25, deixa eu abrir aqui. Mateus 25, 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um, segundo a sua capacidade, ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2. Disse-lhe o Senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muitos colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, e disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que se tem será-lhe tirado. Ser-lhe-á tirado. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos, Senhor, por essa palavra, te louvamos por esse texto, Pai. Peço que o Senhor venha usar a minha vida para falar aos adolescentes e a todos que vão poder assistir, Pai amado. Peço que o Senhor esteja me ensinando e ensinando a cada um, Pai amado. Me usa em nome de Jesus, amém. Vamos lá, gente. Introdução. Essa parábola dos talentos foi a última proferida por Jesus, cuja mensagem principal trata do nosso trabalho com diligência, com constância e fidelidade com os talentos que Deus nos tem dado. Então, nessa lição, a gente vai entender quais são os talentos que Deus tem dado, o que são os talentos, como que a gente pode administrar, qual é a principal mensagem desses talentos,
como que a gente pode empregar isso na obra do Senhor e quando que vai acontecer esse acerto de contas, que a gente vai prestar contas ao Senhor acerca de tudo aquilo que Ele tem nos dado. Então, começando do ponto 1, a concessão dos talentos por Deus, o dono dos talentos. A parábola fala de um homem rico, possuidor de muitos talentos, de muitos bens, talentos, o qual, ao sair para fora de sua terra, convocou seus servos, os trabalhadores, e deu-lhes a oportunidade de trabalharem com os bens a eles distribuídos. A lição da parábola indica que Jesus Cristo é aquele Senhor, o qual nos tem dado talentos para trabalharmos para Ele. Então, é importante a gente entender que o dono dos talentos é o Senhor. Então, nessa parábola, o Senhor de lá é Jesus Cristo. Ele tem todos os talentos, Ele é o dono de todas as coisas e Ele concede a nós os talentos para que a gente possa trabalhar e frutificar e prosperar e para a volta dele, para quando a gente estiver diante dele, perante ao Senhor, poder entregar tudo que a gente conseguiu com os talentos que Ele tem nos dado. Ele é o homem que ausentou-se da sua terra por um pouco de tempo, para quando voltar receber os frutos dos talentos entregues a seus servos. Jesus, depois de sua ascensão, viajou para longe, subindo ao alto, deu dons aos homens. Ao retornar para o céu, Jesus deixou a igreja equipada, concedendo seus bens para serem negociados. Certa ocasião ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então ele deixou os homens, os cristãos, ele deixou os servos dele, os filhos dele, com dons e talentos. E a gente precisa usar esses dons na obra do Senhor. A gente precisa empregar esses dons para a obra do Senhor. Então, o que são esses dons? O que são esses talentos? Então, um talento na Bíblia era medida de peso com valor monetário. Nas medidas de peso dos tempos bíblicos, um talento equivalia a 60 minas, e uma mina tinha o peso de 60 ciclos. Essa medida de peso podia ser de ouro, prata, bronze ou latão, por isso o valor podia ser diferenciado. Um talento pesava aproximadamente 30 quilos. Então, um talento tinha 30 quilos. Imagina isso como podia ser de ouro, prata, bronze ou latão. Imagina 30 quilos de ouro em um talento. Então, aquele que recebeu um talento já recebeu uma grande quantia. Que seja importante. Que isso é importante para se falar, né? A palavra dinheiro no versículo 18, no original é prata. Então, a gente não está falando de ouro, a gente está falando de prata. Cara, 30 quilos de prata é muita coisa. 30 quilos de prata é muita coisa. O valor monetário de um talento era muito alto. Uma pessoa que possuísse pelo menos um talento era respeitada como bem de vida. Aquele senhor entregou os seus talentos a 3 dos seus servos para que negociassem com os mesmos. Na linguagem figurada, esses talentos representam dons, dotes e habilidades concedidos por Deus para com eles trabalharmos. Notemos que esses talentos pertencem ao Senhor e Ele nos concede conforme a capacidade individual dos seus servos. Então, talento. O que é talento? Hoje em dia falando. Talento é habilidades, dons e dotes que Deus te dá, que Deus te deu, que Deus colocou em você para você aplicar na obra do Senhor. Para você poder prosperar com essas habilidades, com esses dons. Por exemplo, eu sou do Ministério de Louvor, então a gente costuma falar muito de música. A habilidade de tocar, Deus me deu esse talento de tocar. Eu preciso estudar, preciso me dedicar, mas eu emprego isso na obra do Senhor. Tem uns que têm o talento de se relacionar, sabe? Essa questão de cheio em qualquer lugar, consegue se dar bem, consegue falar bem e discorrer sobre qualquer assunto e consegue esse relacionamento mais fácil. É um talento dado por Deus para que ele possa conquistar outras pessoas. Tem gente que tem o talento para limpar, sabe? Ou o dom de... A gente pode falar só de talento, ou a gente pode falar de dons, né? O dom da palavra.
o dom de ensinar. Então a gente pode falar que talento é toda a habilidade, que aí já engloba, colocando no termo de habilidade para ficar mais fácil, engloba todos os talentos, todos os dons, dons espirituais, tudo aquilo que Deus nos dá para trabalhar na obra. Então a gente pode fazer isso de diversas formas. Tem o pessoal que trabalha com as crianças, as tias que trabalham com as crianças, que dão aula, que cuidam, que montam os projetos. Tem os diretores da UBA que não necessariamente estão em sala de aula, mas estão organizando naquela coisa lá de planejamento e toda a metodologia junto com o pastor. Isso é talento dado por Deus que eles estão empregando para a obra do Senhor. Então talento é qualquer habilidade que Deus te dá. Então qualquer habilidade que Deus te dá é um talento e você precisa descobrir um modo de colocar isso a serviço do Senhor. Se você gosta de dançar, se você gosta de mexer em computador, gosta dessa parte de tecnologia, internet, rede social, se você gosta de ensinar, se você gosta de brincar com as crianças, se você gosta de sei lá o que, sabe? Tem espaço para você na casa do Senhor, existe obra para fazer, porque Deus não te deu esse talento à toa. O papel central do dono dos talentos. A Escritura diz que aquele senhor a um deu e a outro deu talentos, indicando que os mesmos pertenciam àquele homem rico. Ou seja, como a gente já falou diversas vezes aqui hoje, o dono dos talentos é o Senhor. A Bíblia diz que tudo vem de Cristo, pois tudo foi criado com Ele, por meio dele, para Ele. De nós mesmos nada temos, nem podemos fazer. Dele nos vem tudo para que sirvamos segundo a sua vontade, não a nossa. Os servos não foram escolhidos em função de que já possuíam algum talento. Então Deus não leva em consideração o que você já sabe, o que você já tem, para te dar um talento. Por exemplo, como que eu comecei a tocar violão e tudo mais? Meu pai sempre tocou violão. Então eu lembro de ter violão em casa desde muito pequeno. Aí vocês podem pensar que o pai dele já tocava, então ele já tocava violão há um tempo. Não tocava desde pequeno. Eu me converti com 18 anos. Quando eu tinha uns 15, 16, eu tentei aprender a tocar violão. Tentei em casa, não consegui, desisti. Aí nunca mais peguei violão. Aí quando eu me converti, eu comecei a me relacionar com o pessoal do Ministério de Louvor. Eles me abraçaram, me acolheram. E aí eu entrei no Ministério de Projeção lá, projetando as músicas, e ficava muito perto do pessoal da música. Aí nessa eu comecei a criar um gosto pela música. Eu também não escutava CD, eu não fazia nada. E tive vontade de aprender a tocar um instrumento musical. E aí na igreja, eu assistindo, comecei a pegar o violão em casa e falei com os meus pais que eu queria aprender a tocar violão. Aí eles me colocaram numa aula de violão, eu comecei a tocar e fui desenvolvendo e hoje toco, assim, tento, né? Tocar violão, guitarra, baixo, ajudar no ministério conforme eu posso. E aí eu fiz algumas aulas de teoria musical, eu ajudo a cifrar música. Então tudo isso são talentos que para mim é claro que Deus me deu para colocar na obra dele. Porque antes eu já tinha tentado aprender, eu tinha me esforçado para isso e não tinha conseguido. E hoje em dia eu consigo, sabe? Eu consigo aprender, cheguei a fazer aula de piano, aprendi, fiz aula de teoria musical, de percepção, fiz diversas aulas de violão, guitarra. E desenvolvi depois que eu conheci o Senhor, depois que eu entrei na igreja. Então eu tenho certeza que esse é um dos talentos que Deus tem me dado para aplicar na obra do Senhor. A distribuição dos talentos. A Escritura diz que aquele senhor a um deu, a outro deu talentos, indicando que os mesmos pertenciam àquele homem rico. A Bíblia diz que tudo vem de Cristo, pois tudo foi criado por Ele, por meio dele e para Ele. De nós mesmos nada temos, nem podemos fazer. Eu estou repetindo. Não tem problema, eu acabei me enrolando aqui, porque eu vou falar da minha história um pouquinho, mas tudo bem. A distribuição dos talentos, o importante a gente gravar é que tudo vem do Senhor e Ele dá conforme a vontade dEle. Ele que sabe de todas as coisas. Ponto 2, a administração dos talentos. Então,
Primeiro ponto é: os servos receberam seus talentos. Cada um deles trabalharia e administraria conforme a sua capacidade. Então Deus não te dá além daquilo do que você pode administrar. Por exemplo, Deus não me deu, pelo menos eu acho que não, né? O dom da palavra, de profecias, porque eu não saberia administrar. Deus não deu a pessoa X, a mim, vamos colocar a mim mesmo, o dom de dança, porque eu não saberia administrar, eu não sei dançar. O dom não, talento para dançar, porque eu não saberia administrar, sabe? Não é para mim, ele dá aquilo que você suporta. Então, se Deus te deu esse talento, se Deus te deu esse dom, use, porque ele vai honrar. Ele não te dá dom, ele não te dá talento para que você enterre. Então ele deu, repara que na parábola tem servo que recebe 5 talentos, tem servo que recebe 2, tem servo que recebe 1, e não é diminuído. O que recebe 5 e consegue duplicar, consegue mais 5, não é mais honrado do que aquele que recebeu 2 e conseguiu também 2, sabe? O que conseguiu 10 para o Senhor não é mais importante do que aquele que só conseguiu ficar com 4 no final. Os 2 se empenharam e receberam a mesma coisa do Senhor, servo bom e fiel. Ok, gente? Cada qual negociaria da melhor forma possível com aquilo que recebeu para trabalhar. Cada qual deveria preocupar-se apenas com o seu trabalho e procurar fazer bem. 2 daqueles servos administraram bem os seus talentos, como eu já falei, o que recebeu 2 e o que recebeu 5. E pode ter certeza, quando a gente faz a obra de Deus com amor, a graça de Deus torna-se uma fonte de poder inesgotável na provisão de todas as nossas necessidades. Isso aí está no final do ponto 2. Eu fiz questão de firmar isso. Quando fazemos a obra de Deus com amor, a graça de Deus torna-se uma fonte de poder inesgotável na provisão de todas as nossas necessidades. Já o terceiro servo não foi bom e fiel, ele enterrou, ele não usou o talento que Deus deu para ele pudesse prosperar, para que ele pudesse ganhar coisas para Cristo, para que ele pudesse duplicar esse talento. Diz a parábola que ele recebeu justamente tanto quanto podia fazer e negociar. Repara que Deus não deu 5 para ele, porque ele só poderia administrar 1. Deus conhece. Mas, pelo contrário, ele preferiu não fazer nada com o talento recebido. O texto diz que ele cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Encheu-se de justiça própria, pois ao cavar na terra e esconder o dinheiro, queria insinuar injustiça da parte do seu senhor. Aquele dinheiro escondido significa prejuízo e desperdício. Quantos crentes, inclusive os obreiros, receberam bens da parte do Senhor Jesus e, ao invés de negociar e trabalharem com afinco para multiplicarem esses bens, tornam-se inativos na obra de Deus? A cobrança virá a seu tempo, nas prestações de contas, quando o Senhor vier. Isso aqui é aquela coisa de que a gente ora, Senhor, me dá minha casa de praia, Senhor, me dá minha casa de praia, eu preciso da minha casa de praia. Recebe a casa de praia e nunca mais vai para a igreja, se muda para lá e sai da igreja. Ou, para ficar mais próximo de vocês, Senhor, me ajuda a passar na faculdade, eu quero entrar, eu quero fazer esse curso na faculdade tal, eu quero estudar na UFRJ e ora, estuda, Deus te capacita, você passa e não vai mais para a igreja e abandona o Senhor, na faculdade você se perde. Então é isso que está falando. Enterrar talento é exatamente isso. É você não aplicar aquilo na obra do Senhor. Grandes lições da parábola. As grandes lições da parábola dos talentos têm a ver com o caráter dos servos, a fidelidade, a inteligência e a diligência. Fidelidade, tudo o que aquele senhor esperava de seus servos era que fossem fiéis no cumprimento de suas atividades até que ele voltasse. Ele não esperava nada mais disso, sabe? Ele quer apenas que a gente seja fiel a ele enquanto ele não volta. E fiel a ele é seguir a sua palavra, é levar a sua palavra, é trabalhar na obra, é investir na obra, é se doar para a obra.
Ponto 2 é inteligência. Aqueles 2 primeiros servos foram fiéis, usaram a inteligência para negociar os talentos, tanto que eles conseguiram dobrar o talento. É preciso que os servos de Deus apliquem a inteligência espiritual para que não haja prejuízo nos negócios que temos que fazer. E a inteligência envolve um monte de coisa. Deus te dá um talento para você usar na obra do Senhor, só que você precisa ser inteligente ao usar esses talentos. Você precisa saber quando falar, você precisa saber como falar. Isso tudo vem da sua inteligência espiritual, da sua maturidade. E Deus vai te dando isso, Ele vai trabalhando em você. Porque a gente já aprendeu que Ele não te dá nada que você não possa suportar. Ele não te dá nada que você não vai conseguir administrar. Se Ele quisesse que você fosse pastor, Ele te dava o dom para pastorear, o talento, os talentos necessários para essa função. Então Ele não vai te dar nada que você não possa administrar. E o terceiro ponto é diligência. Mas o que é diligência? No serviço é cuidado, zelo, dedicação, dinamismo, atenção, esmero e amor. Os servos que receberam 5 e 2 talentos trabalharam com cuidado e com aplicação até poderem multiplicar os bens do seu Senhor. A mordomia cristã repudia a ociosidade, aquela coisa de ficar sem fazer nada. A Bíblia diz que a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. E o quarto e último ponto, para a gente terminar, a gente vai falar do que é de prestações de contas, o que é, quando vai acontecer. Ponto 1, a volta do Senhor para reaver os seus talentos. Lá no versículo 19, e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. O Senhor daqueles servos veio quando eles não esperavam. Assim será a vinda de Cristo. Isso é maravilhoso. Ele virá quando ninguém o espera. Por isso não devemos nos descuidar da nossa mordomia, nas tarefas que o Senhor nos entregou para administrar. Se Ele voltar hoje, como está a sua prestação de conta com o Senhor? Se agora, durante essa aula que você está assistindo, durante esse vídeo, Deus volta, você tem que entregar para Ele. Então, por esse motivo, a gente não pode abandonar a obra, a gente não pode parar de fazer a obra, parar de falar. Porque a gente não sabe quando vai vir. A gente não sabe quando será a vinda de Cristo. E quando Ele vier, o ajuste de contas vai acontecer no tribunal. E aí tem 2 caminhos: servo bom e fiel, ou afaste-se de mim. Os servos sabiam disso, é evidente. Cada servo tinha o seu ajuste de contas. Por isso entendemos que essa prestação de contas é individual na presença do Senhor. A Bíblia testifica: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, não adianta ficar olhando para o talento dos outros, para o dom dos outros, ficar cuidando da vida dos outros. Deus te deu uma vida, Deus te deu dons, Deus te deu talentos para você administrar. No ajuste de contas, quanto ao seu serviço, suas obras, os servos de Cristo comparecerão diante do tribunal de Cristo após o arrebatamento da igreja. Todos os crentes salvos hão de comparecer diante desse tribunal, onde suas obras serão julgadas e recompensadas. Trata-se do que fizeram ou não fizeram para o Senhor enquanto viviam em terra. Quanto aos infiéis, os injustos, eles comparecerão perante o Senhor para o julgamento, somente no juízo final. Conclusão: cuidemos de na força do Senhor, fazermos o melhor para Deus, e Ele nos recompensará com um justo galardão. Amém, gente? Vamos lá para o questionário. Essa lição foi um pouquinho mais rápida, mais tranquila. O que representam os talentos? Está lá no início da questão. Os talentos representam dons, dotes e habilidades. Dons, dotes e habilidades. Como foi feita a distribuição dos talentos? Ela foi feita de acordo com a vontade de Deus. Deus distribui da forma que Ele quer, porque Ele é o Senhor de todos os talentos. Quais as grandes lições dessa parábola? Fidelidade, diligência e inteligência. Não nessa ordem, né? Porque tá fidelidade, inteligência e diligência. São aqueles tópicos. O que significa o dinheiro escondido, prejuízo e desperdício. E quinta questão: quando será o ajuste de conta dos servos de Cristo? Repara que há 2 servos de Cristo.
comparecerão diante do tribunal de Cristo após o arrebatamento da igreja. Ok? Já os infiéis comparecerão perante o Senhor para o julgamento somente no juízo final. Então repara que tem momentos diferentes. Tudo bem, gente? Espero que tenha ficado claro. Eu espero que você esteja bem, que Deus esteja falando no seu coração, que Ele trabalhe no seu coração essa mensagem. E vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos por esse estudo, te louvamos por essa lição, Pai, mas pedimos que o Senhor venha completar no coração de cada um, Pai. Muito obrigado pela maravilha que é, Pai, para poder te servir e falar de Ti, Pai. Te louvamos em tudo, em nome de Jesus. Amém.